Mas teve uma que eu fiz errado. Aquela da... É verdade, de farinha com negocinho, né? Só que era na época que rolava aquela modinha do street. Ah, voltou? Não. É um período que lá em Cancún tem um negócio que é assim. Meu Deus, nem aparece, mas tá bom. Só os pezinhos também. Calma aí. Tá bom assim? Aí dá. Ele é mais pra cá. Aí eu não apareceu. Tchau, maluco, tchau. Vou falar pra você. Alguém tem mais uma bolacha? Tô com fome. Não, tô com fome de bolacha de zero. Não vou aparecer. Eita. Peraí. Talvez tem comida? Como a oferta pro mundo, né? Malu, aparece. Cara, sim, deve ser uma bolacha mó gostosa, mano. Olha lá. Chegou uma hora que eu... Calma aí. Eu quero. Dá uma olhada aqui em volta. Caiu um meteoro. Ô, Ciara, logo lança mais uma aí. Nossa senhora. Porque assim, tem 50 homens. Ô, Ciara, a Malu tá te chamando. E duas são garçonetes. Pede chama o Ciara aí. Viado. A Malu tá te Ela chamando. quer uma. E pior, né? Esses Aí, meus ó, pega amigos então. queriam saber de beber e arrumar briga. Não. É. Então assim, acordava 2, 3 horas da tarde. E eu já acordava cedo, eu queria passear. Nossa, a bolacha é boa. Eles só queriam saber das babosas. Aí assim, foi um cartucho que eu gastei de besteira. Eu fui com aquilo que não vi nada. Só vi balada, hotel e bebida e mulher. Pergunta, Caio. Não vou nada. Exato, isso você vê aqui. Aí essa eu faria de novo. Entendeu? Olha o calma aparecendo. Tá parecendo. Eu fazia assim, ó, sempre era. Vai ficar assim até o resto da gravação. Era Tá jogando isso em mim, hein? Vai ter palhaçada. E aí a galera ia aderindo, né? Já aconteceu de aderir só mais um, e aí já aconteceu de aderir 10. O segundo mochilão da Europa a gente foi em 11. Esse foi o que tinha mais gente? Esse foi Polônia, Ucrânia, Rússia, Líbano. Esse foi um. Esse eu gastei um pouco mais, eu também gastei pouco. Acho que você já tá bem cheinho, né? Já pode liberar. Caiu com vontade de chão. Os caras falando agora. Legal. Viado. Poderia dar tudo pra mim, essas bolachas aí? Não, Por que não? porque o resto foi me alimentar, senão eu morro. Acho que essa foi a melhor. Desumilde. Gente, olha aqui pra mim. Hoje não tá tão calorzinho como nos outros dias, né? Espero que vocês estejam agasalhados. Pois eu não estou. Eu vou falar pra vocês hoje do último assunto da primeira apostila, né? Vocês não estão mais com ela, mas é um assunto que eu preciso falar antes da gente começar. Antes da gente começar a segunda. Por enquanto não, só vou contar a história por enquanto. Eu gosto de fazer isso, né? Mas agora é da matéria. O assunto de hoje é de origem da vida. Obrigado, viu? Tá ótimo assim, né? Eles esperaram você começar a falar. Tá? Tenta me ouvir. O assunto que a gente vai entrar hoje é de origem da vida. E uma coisa que vocês precisam saber é que quando a gente fala de origem da vida, a gente estuda origem da vida na Terra porque nos é conveniente, né? É o lugar que a gente conhece, é o lugar que a gente explora, é o lugar que a gente quer saber o que aconteceu. Agora, isso não significa que foi o único lugar onde a vida surgiu e nem que foi o primeiro, tá?
a gente não sabe se a vida pode ter surgido antes. Eduardo, larga o celular, querido. A gente não sabe se a vida pode ter surgido num outro planeta, numa outra galáxia, orbitando uma outra estrela, num outro universo. Aliás, quem já assistiu Doutor Estranho 2? Não, não é do spoiler. Não, eu não vou dar spoiler. Mas Obrigado. ele fala exatamente da questão do multiverso. Nós nem sabemos se isso existe. Pode ser que sim, né? Pode ser que existam vários universos, pode ser não. Existem várias galáxias, existem várias estrelas, existem centenas de bilhões de planetas. Então, cara, para ter um planeta igual ao nosso, é muito mais fácil do que não ter, tá? A probabilidade de ter um planeta ou de ter vários planetas, milhares deles, muito parecidos com os nossos e que dão as mesmas condições para a vida do que a Terra nos deu, é muito mais provável do que o de não existir. Então, é muito provável que o que acontece aqui acontece em outros lugares, já aconteceu e continuará acontecendo. Agora, vocês vão me perguntar, por que a gente não tem certeza? Aí é uma questão, e essas noções é importante que vocês tenham para vocês saberem como funciona a ciência. Por que a gente não tem certeza? Porque as dimensões, as distâncias de uma galáxia para outra, de uma estrela para outra, são tão enormes, são tão fora da realidade humana, de pessoas que vivem até 80, 90, 100 anos, que para vocês terem ideia, se a gente viajasse daqui, do nosso planeta, da Terra, e tentasse ir numa nave na velocidade da luz, que é impossível, que a única coisa que viaja na velocidade da luz são as ondas eletromagnéticas, tipo a luz, tá? Nada mais consegue alcançar a velocidade da luz. Ah, mas e perto? Nem perto. Mas, digamos que desse, e a gente viajasse na velocidade da luz, daqui até a próxima estrela, não o Sol, a próxima, a que está mais perto da gente. A gente levaria algumas centenas de milhares de anos para chegar. Isso é tão complicado. Então, você imagina assim, ó. Se você levasse 1000 anos para chegar na próxima estrela, já era. A gente já não consegue ter mais certeza de nada. Porque o nosso projeto espacial começou faz 70 anos. E falta 900 e tantos anos para a gente conseguir, talvez, mandar alguma sonda que chegue perto de alguma outra estrela. Para saber. E aí, a gente precisaria que essa sonda coletasse uma informação e ainda enviasse de volta. Então, para a gente ter qualquer informação sobre uma estrela distante, a gente levaria 2, 3, 4 mil anos. 2, 3, 4 mil anos, para vocês terem ideia, é tipo a idade das pirâmides. Então, e o nosso projeto espacial tem tipo 70 anos. 70 anos. Então a gente está distante demais de coletar qualquer informação. Eu vou tentar dar mais uma ideia para vocês. Vocês já ouviram falar da Voyager? Sim. A Voyager é uma sonda. É a sonda que a gente lançou há mais tempo, desde quando começaram essas viagens, né? Espaciais. Lá pela Guerra Fria. Exatamente, foi na Guerra Fria. A Voyager foi lançada para que ela cruzasse o sistema solar. O que é o sistema solar? É um sistema de planetas que orbita o Sol, formado por, vocês lembram? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E Plutão lá que tinha caído a Planeta não. condição de planeta. Só agora, 45 anos depois, a sonda indo na mesma direção contrária ao Sol, só agora ela está começando a chegar nos limites do sistema solar. Então a gente levou quase 50 anos com uma sonda muito rápida para quase nem sair da nossa casa, que é a nossa
Nosso sistema solar, nosso sistema de estrelas. E a estrela mais próxima, essa sonda demoraria mais 1.500 anos para chegar. Então é muito difícil a gente conseguir entender se isso aconteceu em outros lugares. Agora, como é que a gente sabe que aconteceu aqui na Terra? Como é que a gente sabe? Porque a gente tá... A gente elaborou algumas hipóteses e ficou tentando testar as hipóteses, né? E é assim que a ciência funciona. Quando você não consegue explicar alguma coisa porque você conseguiu assistir aquilo acontecendo, o que você faz é elaborar hipóteses e tentar testá-las. Ô meu anjo, você quer explicar no meu lugar? É que eu não queria gastar minha voz, você me ajuda? Então tá bom, obrigado, viu? Depois você brinca com o macaquinho, depois do horário, tá bom? Então assim, ó, a gente elabora uma hipótese e tenta testar. Qual que é a nossa hipótese? Nossa hipótese era a seguinte. E acho que vocês já devem ter ouvido essa história algumas vezes na vida. Se os fósseis humanos, pensa assim, ó, os fósseis humanos têm alguma coisa perto de 150, 200, 250 mil anos. Humanos do jeito que nós somos, tá? Assim, do jeito que nós somos. 200 mil anos. Abaixo dessa data, não tem mais nada parecido com a gente. O que significa isso? Que a gente surgiu lá pelos Isso. Que o homem, mais ou menos como ele é, surgiu há mais ou menos 250, 300 mil anos. Tá certo? Tá. Só que a gente encontra mais pra baixo, né? Mais antigo, fósseis mais antigos, de primatas que se assemelham com humanos, que têm semelhanças com humanos, mas que também têm semelhanças com primatas mais parecidos com macacos. Tá certo? O que isso significa? Por exemplo, a gente tem alguns que são do mesmo gênero, são hominídeos, mas não são exatamente com a estrutura corpórea que nós temos, são mais parecidos com primatas, de 3,5 milhões de anos, mais ou menos, atrás. O que isso significa? O que isso significa? O que isso significa? Eu já contei duas histórias para vocês, de dois. O que isso significa? Eu tenho lá até 300 mil anos, fósseis até 300 mil anos atrás de homens parecidos com a gente. De 350 mil anos atrás a 3 milhões e meio de anos atrás, a gente tem outro tipo de fóssil, que é de um primata mais parecido com o macaco, mas com algumas semelhanças com a gente. O que isso deve indicar? Que esses fósseis Isso, que a gente parecidos... provavelmente deve ter... A gente provavelmente deve ter evoluído a partir desse tipo de primata. E aí, se você for voltando à história, você vai pegando animais cada vez mais parecidos com os animais mais simples que a gente conhece hoje. Como que a gente sabe quais são os primeiros organismos que devem ter surgido na Terra? Provavelmente por registros fósseis, certo? Quais são os registros fósseis mais antigos que a gente tem? São de macacos? Não. São de coelhinhos? Não. Não. São de árvores gigantescas? São de elefantes? De mamutes? Não. Sabe do que são? Dinossauro? Chuta. Dinossauros. Não. Os mais antigos. Ostras. Os primeiros. Ostras. Bactérias. Caraca. Bactérias. Registro de bactéria. Então, a gente tem fósseis de colônias de bactérias. Quando a gente descobre o que a gente conseguiu encontrar? A gente conseguiu encontrar registros fósseis extremamente antigos do que a gente hoje sabe que são colônias de bactérias. Você faz um estudo daquele local ali onde ele foi encontrado e descobre que aquele local ali onde ele foi encontrado tem aproximadamente 2,5 bilhões de anos de idade. Com essa idade, a gente não tem nenhum fóssil mais complexo do que uma bactéria. O que isso significa?
Vou repetir. Pô, para de olhar a porra do macaco. Para, velho. Olha pra cá. Não, mas para, olha pra cá. Olha pra cá. Vou repetir a pergunta. Se os fósseis mais antigos que a gente conhece são de bactérias e naquele momento a gente não encontra nenhum outro fóssil com a mesma idade, o que deve significar? Que as bactérias foram os primeiros seres. Que as bactérias podem ter sido os primeiros organismos a surgirem na Terra. E aí, como é que a gente faz para ter certeza? Tudo bem que isso é um indicativo excelente. Né? Procurando algo mais você antigo. encontrar registros fósseis que demonstram claramente a evolução do mais antigo para o mais novo, você encontrar animais mais complexos em fósseis mais novos e animais mais simples em fósseis mais antigos, e não encontrar fósseis complexos em idades muito anteriores, isso dá uma demonstração muito forte já. Mas mesmo assim, a ciência nunca está satisfeita, ela sempre quer descobrir um jeitinho, uma pista a mais, um argumento a mais, enfim. O que a gente tentou? Por muitos séculos, o homem imaginou que ele tinha sido feito, de fato, a partir de histórias folclóricas de culturas diferentes. Então, a nossa cultura, que é uma cultura judaica cristã, conta a história de uma maneira, a cultura islâmica de outra, a cultura hindu conta de outra forma, enfim, os indígenas contam de outra forma. Então, cada cultura tem ali um jeito de dar uma explicação para o surgimento. Mas quase todos eles partem de uma premissa que para a ciência não funciona. Qual que é? Foi um ser que criou tudo, né? Mas para que isso acontecesse, você tem que predispor seu pensamento de que, então, mas um ser cria tudo, mas um ser que cria tudo já é a coisa mais complexa que pode existir. Como que a primeira coisa que existiu já era a coisa mais complexa que pode existir? Que é um ser capaz de criar todos os outros seres, né? E a ciência brigou contra isso durante muitos anos. Como que a gente resolveu esse problema? Um deles foi o descobrimento desses fósseis demonstrando a evolução, e essa evolução foi explicada por Charles Darwin, que vocês já devem ter ouvido falar. Depois, mais recentemente, 60 anos atrás, alguns cientistas começaram a testar o seguinte: tá bom, que a primeira bactéria tivesse surgido, dado origem à segunda, a segunda dado origem à terceira, a terceira dado origem à quarta e assim por diante. Mas para isso, uma primeira precisaria ter surgido. E de onde surgiria uma bactéria já viva, já capaz de se reproduzir? De onde, sim? Do nada, uma explosão, que a explosão explica a origem do universo, né? Mas de onde O surgiu a Big Bang, que explosão? não é exatamente uma explosão, mas depois eu também vou falar disso. Não é exatamente uma explosão. De onde saiu a Mas depois eu vou explosão? falar isso. Vou falar assim, depois que o sistema solar já está formado, que o planeta já é uma bola sólida, né, uma esfera sólida, com rocha, com cratera, mas com muito magma, com uma temperatura altíssima, com lava de vulcão, né? À medida que esse planeta vai resfriando após a formação, esse resfriamento começa a fazer com que a água que estava no estado de vapor na atmosfera comece a cair no solo, comece a pingar e formam os primeiros o quê? Começa a cair a água que estava na forma de vapor em grandíssimas quantidades na atmosfera. Começa a pingar, começa a chegar até a superfície, começa a formar o quê? Água. Isso, os primeiros oceanos, lagos, rios e assim por diante. E a ideia dos cientistas é que, se a água é tão importante para o surgimento da vida assim, provavelmente a primeira vida deve ter surgido na água. Até porque as rochas de vulcões tinham poucas condições para o surgimento da vida. Acho que a água ali era o lugar mais propício. O que eles começaram a fazer? Testes. Quais eram os gases
mais abundantes, que tinham em maior quantidade na atmosfera terrestre daquela época, primitiva, quando ainda não existia planta, não existia animal, não existia nada disso. Quais eram os gases presentes em maior quantidade na atmosfera nessa época? Aí, estudos fósseis também demonstraram pra gente que eram os seguintes: gás carbônico, monóxido de carbono, hidrogênio, nitrogênio, que hoje ainda tem, e amônia. Tá? Todos esses gases são formados por basicamente os seguintes átomos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Vou falar de novo: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Tá? São esses 4 átomos que formam os gases que estão presentes na atmosfera até hoje e que estavam presentes na atmosfera primitiva. Por que o cientista fez um link? Opa, eu acho que aqui tem uma explicação. Porque a gente sabe quais são os principais átomos que formam as nossas células, que formam o nosso corpo. Quais são? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Os mesmos átomos que formam os principais gases da atmosfera primitiva, da Terra, são os átomos que formam os aminoácidos, as proteínas, os lipídios, que dão origem às nossas células e que originam, consequentemente, o nosso corpo. Aí ele entendeu o link, falou: opa, se todos os seres vivos são formados pelos mesmos átomos que são formados os gases que estavam na atmosfera primitiva, há um jeito. A gente só precisa que esses gases encontrem a combinação correta para formar uma célula. Pode ser que isso nunca tivesse acontecido? Pode ser. Mas se aconteceu uma única vez, se uma única célula em alguma combinação X que aconteceu em algum lugar do planeta dá origem a uma célula, uma só a primeira, a partir daí a evolução já está pronta. Daí em diante a evolução toma conta de todo o resto. Porque se você tiver uma célula capaz de se reproduzir, essa célula vai dar origem a uma segunda, vai dar origem a uma terceira, quarta, vai inundar os oceanos de células, de organismos unicelulares, e que aí vão começar a evoluir em organismos pluricelulares, que vão começar a evoluir em organismos que já formados por tecidos, mas ainda muito simples. A evolução explica tudo a partir daí, mas o cientista ainda precisava ter a certeza de que esses gases da atmosfera seriam capazes de formar uma primeira célula. E isso é difícil de obter, porque a gente não assistiu acontecendo. Tudo bem, não tinha tempo. Então se demorasse 1 bilhão, 1 bilhão, 10 bilhões, 100 bilhões, 1 trilhão, tanto faz. Não tinha ninguém esperando, marcando hora. E aí, não vai formar a célula logo? Não tinha ninguém para fazer isso. Então se nunca formasse, a gente simplesmente não estaria aí daí. O universo não se importa se a gente está aqui ou não. Mas os cientistas não ficam satisfeitos. Não, eu quero saber se é possível. O que eles fizeram? Basicamente um cara chamado Miller e um outro chamado Oparin. Tá? Sobrenomes, tá? Alexander Oparin e alguma coisa Miller, eu esqueci o primeiro nome dele. Esses dois caras decidiram fazer o seguinte: vamos simular a atmosfera primitiva da Terra, simular as condições da época e tentar imaginar se aquilo ali vai dar origem a alguma coisa. Não precisa ser um ser vivo, mas se aquilo ali vai originar alguma coisa que seja pelo menos orgânico, que pelo menos seja algo que não exista na natureza, mas que exista nos seres vivos. Então, por exemplo, você não consegue achar uma proteína aqui no meio da rocha. Essa proteína tem que ter vindo de um outro ser vivo. Ela é um produto orgânico que é formado a partir de um ser vivo. Mas será que a atmosfera conseguiria formar tipo uma proteína sozinha, só a gente tentando várias combinações? Talvez, vamos tentar. O que eles fizeram? Eles pegaram um balão volumétrico de laboratório, pegaram um monte, obviamente. Isso foi na década de 60, 1960 e alguma coisa. Então eles pegaram um balão volumétrico, que é um recipiente de vidro,
fecharam hermeticamente, para não entrar nem sair nada de dentro. E eles colocaram lá dentro água, que é o que tinha na atmosfera. Tinha na superfície, na verdade, mas tinha na atmosfera na forma de vapor também. Eles pegaram água, eles colocaram lá gás hidrogênio, gás carbônico, que é o dióxido de carbono, pegaram o amônia, que é o NH3, que é feito de nitrogênio e hidrogênio, metano, colocaram dentro desse vidro junto com a água, e aí o que eles pensaram? A atmosfera primitiva, o planeta, assim que ele foi formado, como é que ele era? Ele era geladinho, quentinho, fresquinho, como é que ele era? Alguém imagina? Era quente. Ele era cheio de... esqueci. Eu vi Era lava, quente. sabe? Lava, magma, isso aí. Era quente. O planeta, pós-formação, assim que ele estava pronto, ele era quente, cheio de magma, lava vulcânica, erupções vulcânicas, rochas jogando lava para tudo que é lado. Então ele era muito quente. O que eles fizeram com aquele recipiente? Aqueceram o recipiente. E outra coisa, a gente sabe que uma atmosfera que tem um monte de metano, um monte de gás carbônico, um monte de amônia e um monte de vapor de água sofre o tempo todo, e quente, né? Sofre o tempo todo com descargas elétricas constantes. Raios. É uma tempestade pronta o tempo todo. Um céu cheio desses gases. O que eles fizeram? Colocaram energia elétrica para rodar ali dentro daquele recipiente, para ficar misturando. Porque o raio, não sei se vocês sabem, mas a energia elétrica, ela dissocia átomos e associa eles de novo. Então ela quebra moléculas. A energia elétrica ela é capaz de quebrar moléculas. E quando ela quebra moléculas, elas se combinam de outras formas. Então o que eles fizeram? Colocaram nesse recipiente água, amônia, metano, dióxido de carbono, hidrogênio, temperatura alta, calor e choques constantes para simular as tempestades constantes. Vocês acham que precisou de um ano, um mês? Não. Uma semana já foi suficiente para esses gases darem origem a uma substância orgânica que só existe em seres vivos. Não tinha nenhum ser vivo previamente lá dentro. Nenhum, nada, zero. Estava esterilizado, não tinha nenhuma bactéria lá dentro. Mas só essas condições, por uma semaninha dentro de um vidro desse tamanho, foi capaz de dar origem a aminoácidos. O que são aminoácidos? São os tijolinhos que formam as proteínas. O que são as proteínas? São as moléculas, são as substâncias que dão origem às células dos seres vivos, de todos os seres vivos. Então bastou uma semana para que aquilo começasse a formar proteína. É claro que em um mês, em um ano, aquilo não vai dar origem a uma bactéria prontinha. Talvez leve 1 milhão de anos. Talvez tenha ficado, para vocês terem ideia, o nosso planeta tem a idade mais ou menos de 4,5 bilhões de anos. Os primeiros registros que a gente tem de bactérias datam de 2,5 bilhões de anos. O que isso significa? Que o planeta ficou fazendo isso, essas diversas combinações, levando o choque das tempestades, esquentando a água, misturando os gases, durante 2 bilhões de anos, para formarem as primeiras bactérias. Mas deu certo. Como é que a gente sabe que deu certo? Porque em uma única semana, tudo bem, a gente não tem tempo hábil para assistir acontecer o que aconteceu com o planeta. Mas em uma única semana, um monte de gás, de material inorgânico, que não faz parte de nenhum ser vivo, formou proteínas, aminoácidos, que são exclusivamente produtos feitos em seres vivos, no corpo de seres vivos. Nesse momento, a gente descobre que é possível que surjam
substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas, que é a condição mínima para o surgimento da vida na Terra a partir de nenhuma vida. Aí, é claro, né, a partir do momento que surgiu a primeira, não precisa mais de tudo isso. Porque a primeira dá origem à segunda, que dá origem à terceira, e aí a evolução passa a tomar conta de alterar as características para ir deixando os seres vivos cada vez mais adaptados ao ambiente que eles estão vivendo. Então, o planeta começa a esfriar, provavelmente os próximos seres vivos que vão surgir ali vão ter que se adaptar a um ambiente mais frio. Um lugar um pouco mais seco, os seres vivos vão começar a ter que se adaptar para ambientes mais secos. Mas o que vocês precisam saber é o seguinte: todas as pontas que a gente achou que estavam soltas para a gente entender como é que se deu esse surgimento, estão sendo preenchidas com explicações científicas, técnicas, com hipóteses e soluções das hipóteses feitas assim a olho nu. Tá? A gente está descobrindo coisas, preenchendo todas as lacunas do surgimento. Então hoje a gente pode afirmar com bastante certeza de que o primeiro ser vivo pode ter surgido na Terra. Professor, mas por exemplo, ele não pode ter surgido em outro planeta? Pode. Ele não pode ter chegado aqui num meteoro congelado? Pode. Então a vida aqui pode ter surgido, na verdade, a partir de uma vida que surgiu em outro planeta e chegou aqui já pronta, só se desenvolveu? Pode. Não dá pra gente saber qual dos dois aconteceu. O que dá pra gente saber é que a vida tendo surgido aqui ou em outro lugar e vindo pra cá, ambos são possíveis a partir da não vida. Então é possível surgir compostos orgânicos a partir de inorgânicos, e a gente já provou isso no laboratório. Né? Se isso aconteceu no nosso planeta, ou se aconteceu em outro planeta e veio para cá de asteroide, de meteoro, de carona, aí não dá para saber. Isso a gente não vai saber mesmo, a não ser que a gente ache o registro fóssil dessa colisão, né, que trouxe essa... Beleza, aí pode ser que sim. Por exemplo, se a gente acha uma rocha congelada, e a gente vai lá, faz um estudo, uma pesquisa, né, faz a técnica de datação daquele solo que faz parte ali daquela rocha, e descobre que ali tem uma bactéria fossilizada que tem 3,5 bilhões de anos, eu já passaria para a ideia do não, então veio de fora. Porque se o nosso mais antigo é de 2,5 bilhões de anos e a gente acha um fóssil na Terra dentro de um meteoro de 3,5 bilhões de anos, chegou de fora. Certo? Ficou claro isso? Tá. Como que chama essa ideia do surgimento da vida a partir da não vida? Chama abiogênese. A biogênese é a impossibilidade do surgimento de vida a partir da não vida. Chama abiogênese. E biogênese é a possibilidade do surgimento da vida a partir de um composto não orgânico. Aliás, biogênese a vida só pode vir de outra vida. E a biogênese ela pode surgir certo? Ficou alguma dúvida? Não? Vocês entenderam mais ou menos? Tá. Então tá bom. Próxima aula a gente fala um pouco mais disso. Certo? Vamos embora? Já é. Então, mas não pega suas coisas, eu não quero mais saber de você.